Hoje são 20 de agosto de 2025. Nesse momento, eu quero cumprimentar os meus irmãos, as minhas irmãs, meninos e meninas que estão me seguindo nas redes sociais, no YouTube, no Telegram, no Facebook, tem outros que estão me seguindo no TikTok e por aí vai. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me ajudando nesse trabalho. Eu quero fazer um relatório agora, nesse momento, com toda a sinceridade a vocês. Veja bem, o que eu vou relatar aqui é profundo. Se vocês pegarem Isaías, capítulo 53, a história do Messias diz que ele era um homem sofredor, sem nenhuma aparência. Lá escreveram que olhando para ele não via nenhuma formosura e que nada que pudesse atrair. Que ele era um homem como raiz de terra seca. Por que raiz de terra seca? Porque raiz de terra seca é feia. Não tem aparência. E o Messias, ele não queria mostrar aparência física. E, inclusive, colocaram na Bíblia que o Messias era só tranquilidade total. Isso não é verdade. É mentira. Pode ver que quando ele chega no templo, ele derruba as mesas dos cambistas e fica bravo. Inclusive, ele não aprovou o templo naquele tempo, tanto quando mostraram o templo que eles construíram lá em Jerusalém, ele disse assim: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso vai ser tudo destruído. Templos de barro, de pedra, idolatria, vai ser tudo destruído. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. O meu relatório, ele é profundo e sincero. Vocês vão perguntar assim: mas como você é um enviado das alturas e só vive sofrendo, só se machucando? Vamos lá. Lá em Isaías 53, fala que o Messias era homem de dores, de sofrimentos. Imagina vocês com 5 anos de idade, aqui em Minas Gerais, né? Com 5 anos de idade, saiu um tumor feio na minha garganta. Aquele tumor ficava do tamanho de uma laranja. E aquilo doía. De vez em quando ele estourava e ficava correndo catarro pelo pescoço. E eu limpava aquilo direto e saindo direto. O povo tinha nojo de mim e dizia que aquilo era um câncer, mas não era. Eu sofri com isso de 5 anos de idade até os 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, meu pai veio a óbito, um prefeito que era amigo da família, inclusive já veio a óbito, por nome Anatólio Fagundes, de Bertópolis, Minas Gerais, me viu naquela situação e me ajudou a ir para Belo Horizonte. Fiquei em Belo Horizonte 1 mês, fui operado, tomei anestesia geral no Hospital Maria Amélia Liz. Eu me lembro que eu fiquei com o pescoço engessado. Isso foi no mês de dezembro. Nesse tempo, dezembro em Belo Horizonte era muito quente. E eles me colocaram no 4º andar. E não tinha, naquele tempo, não existia ar-condicionado como tem hoje. Era um calorão. E eu engessado, eu lembro bem, eu ficava com o corpo assim, ó, eles botariam, quando me colocaram de barriga para cima e pediram para mim não mexer. O corpo doía tudo. Pensa 4 tempos claros e 4 tempos escuros de sofrimento, sofrimento, sofrimento. Depois de 4 tempos escuros e 4 tempos claros, foi que começou a aliviar aquela situação. Eu sofri. Ainda menino, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, meu pai matou
uma vaca. Menino inocente, tiramos a bexiga da vaca e fizemos uma bola para jogar bola. Eu estrepei o pé, a coisa foi feia. O estepe ficou mais ou menos um mês dentro do meu pé e eu gritando, chorando. Chorava noite e tempo claro e tempo escuro. Mais ou menos um mês. Depois ele entrou por baixo do pé. Eu tenho um sinal até hoje. Não precisa mudar a câmera, não, Sara. Tem que mudar. Veja aqui. Levanta o pé. Olha, ele entrou na sola do pé. Tem o sinal até hoje, aqui, ó. Não estou inventando aqui, ó. Onde ele entrou aqui. Tá vendo? Ele foi sair aqui do lado do pé, ó. Aqui, ó. Saiu aqui, ó. Mas isso depois de um mês de sofrimento. Depois de um mês de sofrimento, aí prontou aquele olhozinho ali, ensinaram a minha mãe a colocar fel de boi, eu lembro certinho. E aí foi onde o estepe pontou, minha mãe conseguiu puxar ele e tirar. Aí foi aonde acabou as dores. Tem mais. Eu urinei na cama de quando nasci até os 18 anos. Eu passei o maior sofrimento com isso. Nada segurava. Eu tinha vergonha, não podia dormir na casa das pessoas. E outra coisa, eu dormia numa esteira de taboa. Naquele tempo não tinha colchão. E mesmo assim eu mijava. Nada segurava. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu fui operado, aí eu fiquei sabendo que eles fizeram exame de mim antes de eu me operar, porque eu tomei anestesia geral, né? Eles fizeram exame e eu estava lotado de verme. Aí primeiro eles tiveram que fazer um tratamento dos vermes, para tirar os vermes, para me poder operar. E no tirar desses vermes, eu parei de urinar na cama. Era os vermes. Os vermes que faziam urinar na cama. Era os vermes. A experiência que eu passei. Era os vermes. Tá. Aí, depois que eu saí de Belo Horizonte, nunca mais. Né? Inclusive, no hospital, eu já não urinei na cama, porque já tinha matado os vermes. Tá. Ok. Minha vida foi sofrida. Para sustentar os meus filhos, eu tinha que viajar mais ou menos uns de 5 a 7 quilômetros a pé, com a enxada nas costas, para trabalhar uma diária, para ganhar quase nada. Eu sofri. Pobreza. Agora, veja bem. São tantas coisas que eu não sei se eu vou conseguir contar tudo aqui. Eu creio que não. Vou contar uma parte apenas para vocês. De acordo, eu for lembrando, em outros vídeos posso ir falando para vocês. Tá. O que acontece? Uma certa feita, lá em Rondônia, isso há mais de 20 anos, eu estava cortando de motosserra, naquele tempo não era proibido, tá? E eu também não tinha conhecimento que não podia desmatar, porque eu nasci na inocência total. Eu estava derrubando de motosserra um varote comprido, que não tinha nada a ver onde eu estava cortando, ele saiu do nada e me pegou aqui assim e quebrou a clavícula. Gente, eu tinha naquele tempo uns medicamentos, que naquele tempo eu tomava esses remédios de farmácia. E eu tinha coisas que cortavam dor, só que nada cortava. Era a maior dor do mundo. Eu passei essa dor feia, umas duas, eu não lembro certinho, mais de 2 horas eu lembro. Dor de morrer. Eu calculo que chegou a ficar umas 4 horas. Que foi isso mesmo. Mais ou menos umas 4 horas. Dor de falar assim, olha, não tem mais como ser maior a dor. Tá. E aí, também não fui em médico. Tá. Uma certa feita, eu trabalhando de motosserra, cortei a perna, a coxa. A carne abriu em cima na coxa. Eu tenho até o sinal aqui. A carne abriu. Eu peguei a camisa, rasguei, marrei aquilo
Eu estava num lugar de difícil acesso, desliguei o motosserra, mas consegui ir para casa. Uma outra feita, eu derrubando de motosserra, uma caieira caiu em cima de mim, eu fiquei preso embaixo de um pau. E eu estava sozinho, porque eu já trabalhei. Quando eu falo para vocês que eu trabalhei na minha vida, não estou inventando. E eu estava longe, e o meu braço ficou imprensado debaixo de um pau. E eu lutava para poder tirar o braço, não conseguia. Aí, na verdade, era um varote. Mas aí a caieira também estava em cima, que eu fiquei por baixo da caieira. O motosserra ficou ligado. Eu lutei para ver se eu conseguia suspender o motosserra com uma mão só, de eu conseguir cortar o varote, mas não dei conta. É tanto que eu desisti e desliguei o motor. Tá, e fiquei lá de baixo. E eu comigo. A Guiomar está longe, que eu estava na fundiária da terra. Falei, a Guiomar está longe. Tinha um pessoal fazendo um serviço para mim, que tinha pegado uma empleita comigo. Eu falei, a única coisa que vai acontecer é quando aquele pessoal... eu vou ter que ficar aqui até de noite. Porque só quando o pessoal vier do serviço, que vai chegar lá em casa, que a Guiomar vai mandar atrás de mim. Porque ela não sabe, né? E fiquei ali. Olha, aí eu fui lutando. Depois de um grande sofrimento, horas debaixo daquele pau, eu clamei a Yalro. Eu falei, ô meu Yalro, me tira disso daqui. Faça alguma coisa por mim, senão eu vou ter que ficar aqui até a noite. Gente, do nada veio uma força em mim. Veio a força em mim, eu peguei aquele varoto assim com a outra mão e fui, tirei o braço debaixo do pau. E quando eu tirei, eu fiz tanta força que eu fiquei fraco ali. Mas o braço não quebrou, não. O braço não quebrou, só ficou machucado. Aí eu estava de cavalo, eu peguei aquele motosserra, escondi lá debaixo de um pau, amontei no cavalo e fui para casa. Tá. Uma outra feita, olha, minha vida foi só esse tipo de coisa, a vida inteira. Eu não tive vida macia, não. Tá. Uma outra feita, eu fui para a Bahia consolar a minha mãe. Quando eu estava chegando, havia matado um irmão meu em São Paulo. Quando eu estava chegando na região de Machacaliza, em Minas Gerais, era noite. Eu entrei com o carro dentro de um brejo, estacionei o carro dentro de um brejo. Eu voei num lugar tão feio que não dava para acreditar que um carro entrava naquele lugar sem tombar. Todo mundo que viu admirou. Essa história ela é longa, eu passei um sofrimento tão grande com isso, mas não vou detalhar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Foi um outro sofrimento enorme. Tá. Em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, eu tive grande problema com agiotas. Sofri, tá? Sofri pagando juros e juros para agiota. Isso foi um grande sofrimento. Deu trabalho para me livrar disso. É tanto quando eu vejo irmãos falar aí de agiota e tal, eu falo, coitado, é difícil. Tá. Resultado. Lá em Rondônia, aconteceu várias coisas. Uma vez, uma vaca parida de novo, eu fui tocar ela partiu para cima de mim e eu estava sem nada na mão. E eu pensei comigo, eu passo embaixo da cerca e aí ela não vai me pegar. Mas eu esqueci que eu tinha soltado os 2 fios de arame debaixo da cerca, estava sem espichar, estava mole. Quando eu mergulhei debaixo da cerca, ela avançou na cerca e ela conseguiu me dar. Eu já estava assim de coco, ela foi na minha bunda aqui e me jogou. A minha cara escava, aquilo aqui ralou tudo no cascaio. Meu pai. Aquilo deu um trabalho para sarar. Eu sofri com isso. Tá. Olha, são tantas e tantas coisas. A égua me derruba dentro da pedreira, vocês sabem da história. Eu já tinha passado os 5 meses com baço na tipóia, com meu filho me torturou, sentado numa cadeira sem nenhuma reação.
Vocês já conhecem, não precisam detalhar. Tá. Agora eu pergunto para vocês. Hoje meu pé está quebrado, minha perna está quebrada e tem uma. Eu estava prestando um serviço gratuito. Eu não quebrei fazendo serviço para mim. Não. Inclusive o vizinho fica assim, o cara que eu fiz sair ficou todo se culpando e tal. Não, moço, calma, meu irmão, isso é assim mesmo, essas coisas acontecem. Mas eu fiquei sabendo por que aconteceu, tá? Só que eu não vou falar para vocês, não. É o seguinte, a gente não pode muito comentar as coisas. Eu fiz um comentário que eu não devia ter feito. Eu falei para a Sara assim, Sara, eu agora vou viajar num outro nível, né? Vai ser um outro nível, tá? Eu vou chegar na casa do pessoal numa situação de mais conforto. A Satã fez isso comigo para me barrar. Eu sei. Agora, o que me admirou foi quando eu conversei com o juiz de direito, o doutor Pedro, lá em Buritis, isso sem audiência. Ele, quando eu contei minha história, conversei bastante com ele, o juiz me atendeu com carinho, inclusive. O doutor Pedro, naquele momento, me atendeu com o maior respeito. Ele disse para mim, eles fizeram isso com você para você não fazer a obra. O doutor Pedro é espírita. E aí ele conhece o mundo do espiritismo, dos seres satânicos que são invisíveis. E ele, na hora, disse, eles fizeram isso com você, que é para você não fazer a obra. Então, quem está fazendo essas coisas comigo? Os seres satânicos. Mas aí eu não vou adentrar, não. Tem muita coisa feia que aconteceu comigo. Eu estou contando aqui apenas um pouquinho. Um pouquinho. Vocês não têm nem ideia, a minha vida foi só sofrimentos. Sabe o que é sofrimentos? Malária, peguei muitas malárias. Olha, é feio, feio, feio. Olha, vocês não têm nem ideia, você nunca imaginou o que eu já passei de sofrimento. Aí o que acontece? Aí você pode me perguntar, mas por que acontece isso? Eu vou responder para você. O que acontece é que Yalro permite a Satã tocar em mim. Lembra de Jó? Yuvi? Vai. Só não tira a vida dele. Eu não vou detalhar, que vocês já conhecem a história. Ele foi para cinza coçar com caco de telha. Perdeu tudo o que tinha. Tomaram tudo dele. Comigo não está sendo diferente. Vocês não têm nem ideia a estrutura que eu estava nela e a estrutura que eu estou hoje. E algo me deu condição, eu subi. A Satã fez isso. Sabe o que é? Falar assim, tem uma vaca morta lá naquela ponta, tem outra morta lá, tem outra morta lá, tem outra morta. 4 num tempo que o povo chama de dia. Aconteceu. Onça pegou um bezerro seu ali. A onça pegou outro bezerro ali. Animal meu, enviar cobra matar. Enviar porcões, rebanho de porcão para comer meus quintais tudo. Agora primeiro foi o burrinho Bernardo. Olha, vocês não sabem o que eu vim passando. Aí tá. Mas por que Al permite? Isso é um duelo. E Alro prova para Satã que Jó, que você chama de Jó e Yuvi, podia tirar tudo dele que ele não blasfemava de Alro. Pode ver que a esposa dele blasfemou, os empregados dele, mas Yuvi não. Yuvi falou, e Alro sabe o que está fazendo. Eu confio em Alro. Então, isso que aconteceu comigo, eu não reclamo. Reclamo, Sara? Não.
Não reclama nada. Eu reclamo, Sara? Não. Só que tem uma coisa. Aonde eu estou aqui, me surpreendeu. Já veio tanta gente aqui me visitar. Foi. Que me surpreendeu. Tá? Ou seja, como eu estou distribuindo cartões para todo lado, eu fiquei conhecido. Qualquer lugar que eu chego, rapidinho eu estou conhecido. Tá? Eu chego no lugar, paro ali, se eu parar uma semana, daí a pouco então o pessoal está ligando para mim, você foi estar onde, não sei o quê, né, Sara? Teve uma irmã que fez um comentário dizendo que eu estava cuidando bem de Juarez. Eu vou falar uma coisa, gente. Eu ainda não acho que estou fazendo nada para ele, porque maior foi o que ele fez por mim. Ter me tirado de uma coisa, de uma situação que eu não tinha, nem tenho capacidade, poder de agir para me livrar daquela situação. Então, assim, acho que tudo que eu fizer é pouco, né? Olha, só que tem mais. Escrever lá em Romanos, a tribulação produz a paciência. A paciência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, tende grande gozo quando caídes em grandes tentações. Porque nas tribulações, nas aflições, vem aprendizados. Profundos aprendizados vêm nas tribulações. Observa, tende grande gozo quando caídes em grandes tentações. Vou dizer mais para vocês. Quem fez isso comigo? Os seres satânicos. É eles que estão fazendo isso comigo. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para algo seríssimo. Observa. O mundo hoje está em guerras. E a coisa é seríssima, tá? A coisa é séria. Aí você pode me perguntar assim, mas, irmão Juarez, você não veio para o mundo aqui para resolver a situação? Sim, mas a situação não é resolvida do meu jeito nem do seu jeito. Não é também da forma que colocaram da Bíblia. Não. A Bíblia é um livro feito por Satanás, inclusive, Satanás fez a Bíblia e fez o projeto para fazer cumprir a Bíblia que ele fez. Foi mesmo. Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, vocês preparam para suportar as aflições que vêm vindo por aí. Imagina, o mundo em guerra, por poderes. O presidente da Rússia, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, olha, em geral, no Brasil, em geral. Isso vai virar um caos. E vai vir uma fome no mundo, eu estou sabendo. Tá. Porém, os homens e as mulheres que aguentar firme em algo vai receber um conforto para passar as tribulações sem reclamar e louvando a Yahweh. E vencerá. Agora, como vai ser resolvida essa situação? A situação é resolvida o seguinte, por exemplo, o Trump juntou com o Bolsonaro e aí vem a briga da esquerda, desse povo aí, né? Facção criminosa, PCC e tal, é uma briga, não tem nada a ver com a briga deles. Eu não me meto na briga deles. Até mesmo que eu não sou de brigar. Então, mas aí o que acontece? Eu também não quero o mal de ninguém, então eu tenho que ficar quieto. Eu não quero ver o mal de ninguém. Não, jamais. Então, e o nosso Yahweh não é Yahweh de guerra. Colocaram na Bíblia que Deus é Deus de guerra. Deus é. Yahweh não. Yahweh é de tranquilidade. Você pode ver que esse Deus da Bíblia manda matar crianças, mulheres com criança nos ventres, manda matar não sei quem, manda matar não sei quem. O Deus da Bíblia. Mas Yahweh não. Então, o que acontece? O que vai acontecer? Vai acontecer que eles esconderam a verdade. E essa verdade agora brotou por intermédio da minha pessoa.
E eu estou anunciando ao mundo. Aí vai ter um grupo de pessoas, um volume de pessoas que vão crer na verdade e vai respeitar a verdade. Essas pessoas vão rejuvenescer, mas elas também, assim como eu estou sofrendo, né, vem em cima delas também altos e baixos. Elas têm que ter paciência. E esses homens que estão guerreando, que não creem na verdade, eles vão ir a óbito, eles vão vir a óbito. E nós vamos permanecer vivos. Nós vamos rejuvenescer e permanecer vivos aqui, e depois que ficar só nós, que sair esses guerreiros aí, esses povos de guerra aí, acabar, aí nós vamos destruir toda a idolatria da terra. E vai ser feito um reflorestamento profundo aqui, que eu não posso dizer total, né? Que inclusive eu vou ter que tomar cuidado, porque Satã não pode saber o meu projeto. Porque ele na verdade, ele está cego. Ele está cego. Tá? E hoje virou uma revolta dos próprios seres que ele enganou, que ele trouxe para cá. Briga de poder, inveja, espalhou inveja no povo, e ambição, ganância por dinheiro, e virou esse caos que está aí. Então, veja bem, fica firme com Yahweh, a gente sabe que a gente vai vencer. A gente tem certeza 100%. Essa obra é a obra perfeita. E quando ficar só nós no mundo, acaba-se as doenças, não vai existir guerra, não vai existir igrejas, né? Vamos ser todos nós uma família unida. Que assim seja. Com Yahweh. Que assim seja. Eu já tenho relatado e eu volto a dizer a vocês. Os casamentos envelhecem. E isso está errado. O meu casamento com a Sara rejuvenesce. Isso mesmo. Por quê? Se o mês passado digamos assim, se o ano passado nós estávamos bem, sim, esse ano nós estamos melhores. É isso mesmo. Se nós tínhamos carinho o mês atrasado, o mês passado o carinho ficou maior. E agora maior. Ou seja, nosso casamento ele está fluindo, evoluindo. Está crescendo, né? É tanto que hoje eu chamo a atenção da Sara. Ô, meu bem, presta um pouquinho mais de atenção. Eu vi o cabelo dele, eu olhei muito. Oi, mesmo ela foi pentear meu cabelo, né? Pegou aquela coisinha assim com coisa que vai jogar no cabelo. Ô, Sara, meu bem, você tá jogando água na Bíblia. A Bíblia é aberta e ela boiando meu cabelo. Eu falei, ô, Sara, ó, o que você tá fazendo, meu bem? Você entendeu? Mas a gente, quando chama atenção, é com maior carinho, maior respeito, com palavras boas, né, Sara? Mas olha, vamos avante. Tocado vacilo, né? Yahweh cuidará de cada de nós. Mas Yahweh mostrou para mim que a Sara é uma menina. Eu tenho que estar ensinando ela as coisas. Mas evoluiu bastante a Sara de quando chegou na minha mão. Sara, quando chegou na minha mão, deu trabalho, tá? Era uma uva no abacaxi. Ela levou vários puxões de orelha para poder cair no lugar. Aí o Dênio lá de Uberlândia, né? Ô, Dênio, aproveita aqui e manda um abraço meu e da Sara para você. Nós gostamos de você. Isso. O Dênio de Uberlândia ficou quase 2 meses com nós lá em Rondônia. Quando ele encontrou com a gente, nós pousamos na casa dele lá em Cuiabá. Ele olhou para nós assim e falou, ô, Variza, mas... Não, Uberlândia. Lá em Uberlândia. Foi. Nós pousamos na casa dele em Uberlândia. Em Minas Gerais. Foi Uberlândia. Em Cuiabá foi na casa de outro. Aí... Cuiabá foi Uberlândia, Minas Gerais. Bem... Aí, o que acontece? Ele falou assim, ô, Juarez, mas essa Sara, não é a Sara quando eu estava lá pra você, não, Sara mudou, evoluiu. Ficou mais nova, mais bonita, mais inteligente. Olha eu. Viu? A Juju aqui. A Juju é bonita sem chapéu, menina. Aí, e o Abraão.
Yauhau Abraú, Nesse lugar, a Sara agora começa a cantar. Yauhau Abraú, Vamos avante, Yauha nos guiar. Yauhau Abraú, eu gosto de ti. Meu Yau é perfeito e conosco está. Vamos avante, não podemos parar. Viemos para uma obra, viemos realizar. E esta obra está apenas a começar. Que assim seja. Deixo a todos vocês o meu carinho e o carinho da Sara. Vamos avante? Um abraço, meus irmãos. Yau é precioso e cuidará de todos nós. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja. Desligar aqui, meu bem.